Olá, pessoal! Que nós tenhamos um dia muito abençoado de trabalho, passando aqui hoje para falar um pouquinho para vocês as diferenças básicas, né, do planejamento, né? Quando a gente fala aqui de planejamento, está falando de planejamento pedagógico, planejamento escolar. Falar um pouquinho sobre o que é o planejamento, o que é o plano de curso, o que é o plano de aula e o que é o plano de ação. Pois bem, então é preciso que a gente tenha isso aí bem determinado, né, para a gente começar a construir esses documentos, essas formas, essas estratégias de ações pedagógicas, para que a gente tenha um ano letivo assim bastante significativo, bem fortalecido, né, para a gente estar aí trabalhando, né, com o processo de ensino-aprendizagem, ofertando aos nossos estudantes, né, um ensino significativo, uma educação significativa para a formação ali, né, de todas as suas áreas ali, né, intelectual, afetiva, efetiva, social, né, cognitiva. Então é preciso que nós agora, né, nós enquanto educadores, a gente tem esse olhar, né, estratégico, diferenciado, que esse viés pedagógico, gente, eu amo de paixão, né, a educação, né, é necessariamente o pedagógico, né? Embora eu seja inspetora escolar, mas fui professora por 24 anos, né? E agora a gente está aqui trabalhando na diretoria, né, de equipe pedagógica. A gente tem esse cuidado, esse carinho. A gente sabe, né, que vocês aí no chão de escola já têm anos e anos de experiência, têm práticas maravilhosas, mas a gente gosta de colaborar um pouquinho. Pois bem, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando do planejamento, ele é o documento da escola, né? Feito ali com toda a equipe escolar. Ele pode ser anual, bimestral ou semestral. Vai depender ali da prática que a escola já adota ali, né? A cada ano, para construir ali de forma coletiva, né? Esse documento tão importante para as realizações, para as atividades, né? De todo o processo ensino-aprendizagem. Pois bem, ele precisa ser coletivo, ele tem que ser algo flexível, né? Ele tem que atender ali, né, todas as necessidades ali daquela comunidade escolar, né, de forma bem organizada, né, bem registrada. Ele é um documento, gente, que reúne as metas que a escola quer alcançar, né, os objetivos, as atividades, as propostas educacionais, né? É preciso também atentar para os recursos, né? Os recursos ali pessoais, os recursos financeiros, os recursos materiais, né? Porque um planejamento, ele se faz com toda essa organização, né? E também com todos esses responsáveis, né? Precisam estar ali junto. E esse planejamento, gente, quando a gente fala que ele é coletivo, ele é de todos, toda a comunidade escolar, né? Do especialista, do coordenador, do professor, né, do estudante, né, da família. É preciso que chame a família também a participação aí nesse planejamento, né, que a escola preparou para as ações ali do ano letivo. Pois bem, então o plano de curso, gente, já é algo do professor e do estudante. Quando a gente fala assim que o plano de curso é do professor, porque ele foi pensado, né? Hoje a gente tem aí os planos de curso publicado aí, né? Pela Secretaria de Estado de Educação, pela Escola de Formação. Então, assim, são documentos maravilhosos, né? Que na realidade não é um documento, ele é um instrumento, né? O que o plano de curso é? O plano de curso é um instrumento que contempla ali todas as habilidades, competências, né? De acordo ali com o currículo referência de Minas Gerais, de acordo ali com a BNCC, para aquele ano ali que o estudante está cursando. Então, por isso que a gente fala que ele é do professor e ele é do estudante. É preciso que o professor conheça o seu plano de curso. É preciso que o estudante conheça o seu plano de curso. É algo flexível? Sim, é algo flexível, né? É preciso que o professor, né, que os professores, né, de forma coletiva, planejem ali o seu plano de curso para, né, para os seus estudantes, considerando ali todas essas questões que a gente fala, né, e também considerando, gente, um ponto muito importante, que é o diagnóstico, né? Então, agora a escola já fez a sondagem, né? A escola já criou estratégia ali para fazer o nivelamento dos estudantes. Nós temos aí agora, né,
as avaliações diagnósticas internas, as avaliações diagnósticas externas, né? E a partir daí o professor ele vai construir aí os planos, as intervenções, a partir também do que esse plano de curso ele direciona para aquele estudante. Será que o plano de curso ele está satisfatório? Eu preciso adequá-lo? Sim, eu tenho que pensar isso. Eu tenho que conhecer o meu aluno, o que ele sabe, até onde ele caminhou e o que ele ainda precisa aprender. Né? Então, por isso que a gente fala que ele é do professor e do aluno. Já vem praticamente aí publicado, né? Pela Escola de Formação e pela Secretaria, e a gente vai apropriar desse plano de curso, né, enquanto professor, e construir ali a melhor forma, né, para que eu esteja ali desenvolvendo as minhas atividades na sala de aula. Ele tem que possuir, né, os conteúdos, habilidades, competências, né? Hoje a gente fala assim, habilidades, competências, agora, né, com o novo currículo. Ele precisa também, né, de ter as metodologias de ensino, né? Que metodologia eu vou usar? Se é sala de aula invertida, se são metodologias ativas, né? Lembrando, gente, que quando a gente faz, né, o nosso planejamento, a gente precisa de usar ali todas as estratégias que serão mais adequadas para aquele grupo de estudantes, para aquela turma, para cada aluno. Eu tenho que partir sempre do individual para o coletivo, né? Eu tenho que pensar no aluno, vamos supor, o aluno número 1. Se eu tiver 40 alunos, eu tenho que pensar do 1, né, ao aluno, a todo aluno, né? Então, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de estar, gente, lendo, estudando, pesquisando, apropriando de todos esses documentos, de todos esses instrumentos. Bem, então, como eu falava, né, esses procedimentos, essas técnicas, né, que eu vou usar para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o plano de curso, ele envolve ali o professor e o estudante. Por quê? Porque ele é um instrumento para realizar as atividades ali propostas, né, de acordo com o currículo, para o processo de ensino-aprendizagem significativa. Bem, no meu roteiro aqui eu coloquei também plano de aula. O plano de aula, gente, ele é algo muito do professor, mas ele precisa também hoje de ser coletivo, até porque, né, o próprio currículo, ele é flexível, ele é coletivo, ele tem esse caráter aí, né, de coletividade. Então, eu não vou preparar meu plano de aula sozinho, mas ele é meu, né? O plano de aula ele é meu. Eu, enquanto professor, eu sou gestor da minha sala de aula, eu tenho autonomia para construir meu plano de aula. Então, o que eu preciso ter nesse plano de aula? Ele tem que estar coerente com o plano de curso, embora o plano de curso ele pode ser flexível, dependendo das necessidades daquela turma, né, ou dos estudantes, mas eu preciso de garantir ali, né, que aquela unidade mínima seja ofertada ao estudante, até para o direito mesmo de ir e vir, né? Então, por isso, os planos de curso são publicados, né, para cada ano de escolaridade, para garantir ao meu estudante, né, essa liberdade de movimentar de uma escola para outra, né, ou de uma cidade, de um município para o outro. Então, ele é um documento, né? O plano de aula, ele é um documento elaborado pelo professor. E ele vai definir ali, gente, o tema daquela aula ou daquelas aulas, né? Porque, de repente, eu posso fazer um plano de aula e que eu vou, dependendo do tema, eu vou precisar ali de 1, 2, 3 ou 5 aulas. Então, por isso que a gente pede que no plano de aula o professor coloca ali, né? A data, o tempo de duração, né, daquela, porque talvez não é uma aula só, ele vai precisar de mais aulas para desenvolver aquele tema. E é preciso também, gente, de objetivo, de metodologias, né, estratégias de ensino, e uma coisa muito importante, as formas de avaliação. A cada aula, né, eu preciso de criar instrumento de avaliação. Porque a partir do momento que eu avalio ali, né, o que eu ensinei e o que o aluno aprendeu naquela aula ou naquelas aulas, de acordo com aquele tema ali, né, quais foram as habilidades e competências ali propostas que ele conseguiu caminhar e avançar, né, eu já vou pensar ali em caminhar com o plano de curso, né? Aqui, então, o plano de aula, gente, ele também, ele além dele ser um documento do professor, ele é um guia
né, para o professor estar ali avaliando, né, constantemente a aprendizagem dos alunos e o seu próprio processo de ensino também. Então, é preciso caminhar, vou ter que retomar, porque a gente sabe, gente, que a aprendizagem, né, o currículo referência de Minas Gerais, ele traz para nós, né, eu falo que é essa grandeza, né, daquele currículo que é flexível, né, aquela questão do movimento, né, daquele efeito mesmo do abrir e do fechar, que a gente fala efeito sanfona, né? Então, assim, e o plano de aula ele é para isso, gente. Por isso a necessidade, né, de que os nossos professores aí, eles tenham todo o suporte de vocês, né, equipe gestora, equipe pedagógica, principalmente, né, os nossos especialistas, os nossos coordenadores estejam ali, né, acompanhando, monitorando, no sentido de ajudar, de colaborar, de apoiar, né, esse fazer pedagógico tão importante ali, através do planejamento e das atividades realizadas pelo nosso professor, né? Pois bem, nós temos também o plano de ação. Então, o que é o plano de ação? O plano de ação, gente, ele também é da escola, ele é da comunidade escolar. Ele é construído, gente, por todos os atores ali, né? Os responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem. E ele é um documento anual, mas ele é flexível também, né? E ele faz parte, gente, da atualização do PPP, né? Da nossa proposta pedagógica, né? Que a gente construiu ali, né, coletivamente para o ano letivo. Então, agora nós estamos aí no período, né, de fazer a atualização do nosso PPP de 2022, né? Para 2023. Então, é preciso que agora a gente coloque a mão na massa, a gente construa, elabora, né? Eu gosto de falar elaborar. Nós vamos elaborar aí coletivamente o nosso plano de ação, né? Para que ele seja incorporado ao PPP, né? E a gente possa listar usando esses instrumentos. Gente, todos esses documentos, todos esses instrumentos, essas formas, né? De ensinar, de avaliar, né? Que busca ali sempre resultado satisfatório para o nosso estudante, eles devem ser consultados e devem ser reconstruídos, avaliados e repensados. Mas o plano de ação, gente, ele precisa dessa atenção maior, né? De toda a equipe escolar, principalmente do gestor escolar, né? Que é, assim, o responsável para que o plano de ação da escola ele aconteça, né? E de forma significativa. Pois bem, então o que ele precisa ter? Qual é a estrutura, né, dessa forma organizada? A gente fala que o plano de ação, ele é uma forma organizada. E para ser uma forma organizada, né, ele tem que ter a metodologia, as metas, quais metas eu quero alcançar, os objetivos bem definidos, atividades, né, e os responsáveis, né? Quem vai ser responsável pelaquela atividade, né, pelaquela ação ali, que é o que a gente coloca no nosso plano de ação. Precisa ter também, gente, a avaliação. Ele precisa de ser avaliado, né, para que a gente possa conhecer ali, né, quais são as fragilidades desse plano de ação, quais foram os resultados e onde estão, né? A gente não fala problema, o que é preciso melhorar, né? O que é preciso melhorar? O que não deu certo no plano de ação? Então, assim, periodicamente é preciso fazer essa retomada. A gente orienta que seja no mínimo 3 vezes, né, no ano, né? A gente faça essa retomada, né, antes do ano letivo, é lógico, né, a terceira aí avaliação, para a gente fazer aí, né, a nossa mudança de rota, né? Então, assim, essas ações não estão dando certo, quais ações, né, quais estratégias nós vamos usar para que o nosso plano de ação, ele seja robusto, ele seja eficiente, ele seja significativo e a gente consiga ali, né, alcançar os resultados esperados, né? Ele gente, uma forma, né, organizada, estratégicas, né, para a gente conseguir ali resultado satisfatório.
né? E a gente pode depois estar falando, né, mais especificamente sobre cada documento desse, sobre cada instrumento desse para vocês, né? A gente não vai delongar aqui, senão o vídeo fica muito, né, cansativo. E a gente quer que vocês continuem aí, né, assistindo os nossos vídeos, né, para a gente colaborar, né? Nós estamos aqui no intuito de colaborar, né? É toda a equipe, né, Diri, a equipe de gabinete, a equipe de inspeção escolar, toda a equipe das SRS, gente. Qual é a nossa intenção? É viabilizar o trabalho de vocês, ajudar, colaborar, fortalecer as ações que vocês fazem aí, né, de forma maravilhosa. Então, a gente deixa aqui hoje, né, um abraço, né, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.